Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, graça e paz. Eu sou o Padre Luiz Fernando Soares, sou fundador da comunidade Caminho do Discípulo e estou aqui para partilhar a palavra de Deus com você. Nós estamos vivendo o mês da Bíblia, que é um convite que a nossa igreja faz a todos nós, não para começarmos a ler a Bíblia, ou quem sabe ler a Bíblia nesse mês, mas é um convite para nós valorizarmos a palavra de Deus, que deve ser a nossa companheira de todos os dias. Eu digo até que deveria ser o nosso livro de cabeceira. Gostaria de partilhar com vocês que, desde criança, eu deixo uma Bíblia do lado da minha cama e criei o hábito, Criei com bom hábito e ler, nem que seja um trecho pequeno todos os dias, à noite antes de dormir. Então isso faz com que o subconsciente da gente também fique impregnado da palavra de Deus. E nós estamos falando sobre as parábolas, as histórias de Jesus. Jesus, ele era muito pedagógico, ele trazia seus profundos ensinamentos de uma maneira muito simples. Às vezes até uma criança podia entender muito bem o que Jesus queria falar. Mas as parábolas de Jesus também é palavra de Deus, Não é simplesmente histórias que o povo conta, mas são palavras de vida eterna. Então a palavra de Deus tem uma fecundidade muito grande. O que é uma fecundidade? Um poder de se enraizar no nosso coração e o poder também de crescer e frutificar. Na verdade, é exatamente isso que Jesus quer, que a sua palavra dê fruto. Fruto do quê? Fruto de santidade, fruto de justiça, fruto de boas obras, fruto de boa convivência com as pessoas, Alimentados, lógico, pela palavra de Deus, nós vamos aprender como é que nós amamos os nossos irmãos, como é que nós convivemos com ele. Bem, falando da palavra, eu gostaria de ler para vocês um versículo da palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24. Esse versículo, ele na verdade é a conclusão que Jesus faz do Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7, versículo 24. Antes, Jesus dá uma série de ensinamentos a respeito da vida, da vida divina, da vida dos discípulos, ou como os discípulos devem viver. E eu creio também que serve como um fecho para as nossas parábolas, O que Jesus quer ao contar as parábolas? O que Jesus espera de nós ao falar dessa maneira ao nosso coração? Então diz assim, olha, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha que bacana. Quem ouve, mas quem pratica, não basta só ouvir, não basta só conhecimento. A Bíblia não se presta simplesmente à informação. Ela deseja a nossa transformação. E quando nós falamos de transformação, falamos de atitudes, falamos de atos, Então, as parábolas de Jesus são ensinamentos ricos e profundos, devem nos levar a três passos importantes. Primeiro, consciência. Segundo, decisão. Terceiro, atitude. Então vamos começar com a consciência da palavra de Deus. A palavra de Deus quer formar a nossa consciência. Inclusive nós encontramos em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo dizendo: renovai o vosso pensamento,
renovai o vosso pensamento, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. É boa, perfeita e agradável. Então, a primeira coisa que a palavra quer mudar é o nosso pensamento, a nossa consciência. Vocês sabem que a palavra conversão, em grego, é metanoia, né? Meta quer dizer mente, isto é, uma mudança de mentalidade. Então, se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, logicamente que a palavra não vai frutificar, não é? Porque nós agimos de acordo com os nossos pensamentos. É verdade? A palavra de Deus diz que nós somos aquilo que nós pensamos. Então, a primeira coisa, gente, é a consciência, né? Veja que a palavra de Deus também diz a respeito dela mesma, ela fala sobre ela mesma, o seguinte: a tua palavra é luz que ilumina meus passos. Salmo 119, versículo 105, né? O que quer dizer isso, gente? Como entender que a palavra de Deus ilumina os nossos passos? Significa que a consciência da palavra nos mostra o que é certo, o que é errado. Na verdade, nos dá capacidade de discernir entre bem e mal. E, na verdade, como nós precisamos disso. Não sei se vocês perceberam, na mudança do nosso mundo, a verdade parece mentira e a mentira parece verdade. Eu creio que todos nós ficamos confusos. Puxa, mas será que é assim mesmo? Será que o que a pessoa está falando, e às vezes nós vemos principalmente, né, pela internet, nos programas de televisão, gente que vem com muitos bons argumentos, não é? E acaba mudando a verdade em mentira, né? E a mentira em verdade. Então nós precisamos ter um discernimento. Agora, como é que nós vamos ter um discernimento? Se nós tivermos a nossa mente impregnada pela palavra de Deus. E aí então, gente, nós fazemos uma parada. Quando nós ouvimos qualquer coisa que seja, né, e não devemos fugir de ouvir, por quê? O apóstolo Paulo diz para nós o seguinte, né? Ele diz assim, que nós devemos ouvir tudo, acolher tudo, mas reter somente o que é bom. Então, quando você ouvir alguma coisa e acender aquela luzinha vermelha, aquele aviso dentro da sua mente, o Espírito Santo trabalha assim? Não é bem assim, né? Não é isso. Aí você dá uma parada e começa então a fazer uma análise. A partir do quê? A partir daquilo que você conhece a respeito da palavra de Deus. O que Deus diz é verdade. Jesus, ele se apresenta como verdade, ele não se apresenta como uma das verdades, né? Uma das possibilidades, uma das teorias que nós temos, mas ele se apresenta como a verdade. Então, quando nós paramos e analisamos as coisas a partir da palavra de Deus, nós estamos aplicando a luz da verdade. E a luz da verdade, ela tem a capacidade de revelar o que é mentira, de revelar o que é errado, de revelar aquilo que é um sofisma, isto é, algo que é muito bem construído, porém não é verdade, não é aquilo, né? Jesus, ele fala também do trigo e do joio, né? Diz assim que o joio cresce. Por que cresce? Porque não tem nada dentro, é só uma capa, né? O trigo já não cresce tanto porque ele tem conteúdo. Então é verdade que a mentira, muitas vezes ela expande mais rápido. Por quê? Porque ela não tem conteúdo, né? Infelizmente, uma parte da humanidade não está muito afim de conteúdo, só quer ouvir, não quer refletir. Então, nos pega, né? Nos pega, acaba a mentira criando uma armadilha para nós. Mas quando nós temos a nossa mente impregnada da palavra de Deus, quando nós começamos a pensar de acordo, raciocinar de acordo, analisar de acordo, nós temos a capacidade de separar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, não é? Eu falo isso, gente, em relação àquilo que é verdade eterna. É lógico que há muitas coisas que mudaram com o tempo, não é? Mesmo no tempo de Jesus havia alguns comportamentos, algumas práticas
Nós vamos ver na Sagrada Escritura, às vezes, falando delas, e sabe, que funcionam como aplicativos para uma determinada pessoa, para um determinado local, até mesmo para uma determinada época, né? Mas a verdade, ela é eterna, ela não serve para esta ou aquela época, ela serve para sempre, senão ela deixa de ser verdade. Se a verdade for relativa, ela não é verdade, ela tem que ser absoluta, não é? Quando eu falo daquilo que não pode mudar, daquilo que vem, né, do pensamento do Criador. Um dia Jesus também falou para Pedro, né? Olha como a gente lê a palavra, a mente da gente fica cheia de palavras de Deus, né? E eu me lembrei aqui que um dia Jesus falou para Pedro, depois que Pedro tentou impedi-lo de cumprir a sua missão. Jesus disse assim para ele: Pedro, você não pensa como Deus, você pensa como os homens. O que Jesus estava fazendo? Chamando Pedro à conversão, a uma metanoia, a uma parada, a uma análise. Eu não sei se ele tinha tantas condições naquele momento de analisar o que ele estava dizendo, porque Pedro era, né, era muito de falar, né? Ele falava primeiro e pensava depois, mas Jesus chama a atenção dele, falou: Pedro, pensa para falar. Olha quanta coisa que eu tenho falado para você, e você não pode simplesmente falar o que os outros estão falando, né? Vocês se lembram que também quando Jesus pergunta: quem sou eu para vocês? Pedro, iluminado pelo Espírito Santo. O que é iluminado? A sua mente fica cheia de clareza. Você é o Filho do Deus vivo, você é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é essa análise que nós precisamos fazer em relação a tudo. Não podemos engolir qualquer coisa, aceitar qualquer coisa. É triste a gente ver católicos que não estão imbuídos da palavra de Deus, estão mais imbuídos do pensamento do mundo. Então, se tornam relativistas. Não, mas aqui dá para fazer um arranjo, não é bem assim. Jesus não quis dizer bem isso, não é bem essa a exigência. Não, o que Jesus diz como verdade é bem assim mesmo. Não é? Quando quiseram deixá-lo porque ele estava falando a verdade, ele não correu atrás de ninguém, né? Não correu atrás, só perguntou para os discípulos: e vocês querem ir embora também? Vocês não estão gostando do que eu estou falando? Vocês não estão aceitando? Mas os discípulos já estavam impregnados da palavra de Deus. E aí eles dizem assim: não, mas quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então nós temos que tomar cuidado, gente, porque às vezes, né, nós ouvimos muitas palavras, muitas. Né? O nosso mundo hoje tem comunicação demais, né? Dizem que um jovem hoje de 15 anos, ele tem mais informação do que tinha o rei da França, né? Na Idade Média, quando o rei da França era o mais erudito de todos os soberanos. Você já pensou? Um jovem de 15 anos ter mais informação que tinha o rei da França? Pois é bom, né? Mas às vezes as informações nos confundem, né? Às vezes nós estamos cheios de conhecimentos humanos, desde que não sejam contra a palavra de Deus, tudo bem. Mas se baterem de frente com a palavra de Deus, nós temos que ficar com a palavra de Deus, não é? Se, sei lá, uma pessoa que você admira muito, pode até ser alguém do mundo religioso, fala uma coisa e você não analisa, não passa pelo filtro de Jesus, rejeita aquela palavra. Rejeite, não é palavra de Deus. Às vezes a pessoa está até sincera, mas está sinceramente enganada, porque ela não está falando as coisas de acordo com Jesus. Ora, se nós somos cristãos, então o que é que deve guiar o nosso pensamento, né? O que deve guiar o nosso pensamento? É a palavra de Deus. Quando eu falo da palavra de Deus, gente, eu não falo somente da Bíblia, né? A Bíblia, nós podemos dizer que contém a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é uma pessoa. Agora, essa pessoa, ela manifesta o que pensa no livro, né? Principalmente nos evangelhos, no Novo Testamento, que os apóstolos, então, captaram um pouco melhor, a partir de Jesus, o que Deus, de fato, queria. Então, nós precisamos fazer essa análise e aí criar uma percepção, ficar antenados, como a gente costuma dizer, ficar antenados, ficar
Eu às vezes gosto de ouvir algumas coisas na internet, né? Penso que como pastor, como padre, né? Quando eu falo pastor, padre, eu preciso às vezes orientar, e hoje a gente ouve de tudo, então eu também gosto de ouvir tudo para saber o que se diz, né? Até para eu poder orientar. Às vezes vem pessoas que falam alguns termos que eu não conheço. Aí eu falo, olha, eu não conheço, eu vou pesquisar, né? Eu vou saber um pouquinho melhor a respeito disso. E aí eu vou pesquisar, procuro na internet, né? Se está aí à nossa disposição. Mas eu peço antes que o Espírito Santo me ilumine. Eu falo, Senhor, me dá as antenas para perceber o que há de bom nisso, né? O que há de bom, que não é contrário à palavra de Deus. É contrário, não é exatamente o que Jesus disse, mas também não é contrário à palavra de Deus, não bate de frente. Agora, tem coisas que são contrárias à palavra de Deus. Aí tem que ter essa percepção, essa sintonia. Não é fácil, mas a gente vai adquirindo essa sintonia à medida também que a gente se debruça sobre as Sagradas Escrituras, né? O Senhor nos dá o discernimento quando nós buscamos o discernimento, e aí nós passamos a viver com uma revelação, né? Eu não falo assim uma revelação além do que a Bíblia traz para nós, nem falo de revelações particulares, experiências particulares, assim, místicas, né? Não é sobre isso que eu estou dizendo, até porque isso é reservado a poucas pessoas. Mas eu falo daquela revelação, daquele conhecimento que nós vamos adquirindo, que o Espírito Santo vai plantando na nossa mente. Vai plantando. Jesus, ele disse assim, né? Que nós vamos, diante, às vezes, dos homens, vamos falar coisas que não preparamos para falar, que o Espírito vai nos iluminar. Ele fala a respeito do quê? Ele fala de uma revelação, né? Por quê, gente? Sem essas coisas, essa parada, essa análise, essa percepção e essa revelação da palavra, não tem consciência. Não havendo consciência, nós não temos um caminho a seguir. E quando Jesus ele conta as suas parábolas, ele quer despertar de uma maneira simples, né? Usando uma linguagem simples, porque as pessoas naquela época, a grande maioria, era iletrada. Né? Hoje as pessoas estudam, fazem curso, mas naquela época não. Poucas pessoas que tinham conhecimento. Então Jesus tinha que falar de forma que as pessoas pudessem entender, não é? Tanto aquele que tinha um pouco mais de conhecimento, como aquele que não tinha conhecimento nenhum, e até mesmo as crianças. As crianças amam histórias, né? E nós também, né? Às vezes nós esquecemos o conteúdo que foi dito, mas lembramos de uma história, lembramos de um testemunho. Então, as parábolas têm essa missão, vamos dizer assim, né? Esse encargo de despertar a nossa consciência para nos levar ao discernimento, né? Então, a primeira coisa é consciência para o discernimento. Agora, vamos à segunda coisa, né? Mas antes de falar sobre outra coisa, eu gostaria de dizer para vocês que que a consciência também na Sagrada Escritura é chamada de coração. De coração. Né? O que é o coração? É o lugar onde nós guardamos, né, os sentimentos, onde nós guardamos as impressões que nós recebemos. Não é? A gente fala do coração, hoje se fala até de três, digamos, de três cérebros, né? Esse cérebro aqui, o nosso coração e o nosso intestino. Mas a Bíblia fala de coração, veja que hoje, né, os estudos falam lá dos neurônios presentes no coração e tudo mais, e a Bíblia já falava disso. Então, consciência também pode ser chamado de coração. Veja que tem um versículo que fala que Maria guardava todas as coisas do seu coração. Quer dizer, ela ia sendo iluminada na sua consciência, ela ia analisando as coisas, ela ia ganhando percepção e ela ia também recebendo a revelação, além do fato. Lógico, o fato estava ali, mas o que queria dizer aquele fato, né? Dizem alguns que o evangelista Lucas
teria conversado com Maria antes de escrever o seu evangelho, né? Não sabemos se foi assim mesmo, mas imaginemos que tenha sido. Maria tenha ganho uma consciência tal dos fatos, que ela ia além dos fatos, que diz que ela guardava no coração. Quer dizer, aquilo era assimilado por ela no seu coração, e depois ela pôde, provavelmente se ela fez, tem até uma tradição que diz que ela foi morar com João em Éfeso, e as pessoas a procuravam. Eles diziam, vamos à casa da Santíssima, vamos à casa da Santíssima. Por quê? Porque ela reunia as pessoas e ensinava as coisas, né? Nós nem sabemos se Maria sabia ler, não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, ela era cheia de sabedoria de Deus. Por quê? Porque ela tinha essa consciência. Bem, gente, nós temos assim alguns tipos de consciência, que por sinal também Jesus, ao usar a parábola do semeador, ele fala a respeito dessas consciências. Primeiro, nós temos consciências que são pouco profundas, né? Ele fala lá a semente que cai à beira do caminho, né? E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, gente, porque às vezes essa falta de profundidade também é falta de exercício, sabe? Porque Deus nos dá as coisas em potência, não está pronto, né? Não está pronto. Nós vamos ganhando as coisas em potência. Como que a nossa inteligência ela vai crescendo? À medida que nós vamos lendo, que nós vamos estudando, nós vamos exercitando, né? A nossa inteligência, vamos exercitando a nossa memória. Então, às vezes, a nossa consciência ainda é pouco profunda. É lógico que no início da nossa caminhada, ela é mesmo pouco profunda. A gente não entende tudo e é um processo, eu creio, leva a vida toda, né? Mas nós não podemos ficar numa consciência pouco profunda. Senão a gente pode pegar essa parábola do semeador que Jesus conta e dizer, bem, minha consciência não é profunda, não é culpa minha, é sim. É que às vezes eu também não estou exercitando a minha consciência, não estou pedindo a graça a Deus, né, para poder ter uma consciência mais profunda. Uma outra coisa que ele fala também é de uma consciência congestionada. O que é uma consciência congestionada, né? É uma consciência que tem muitas coisas, e hoje todos nós temos. A nossa mente parece uma casa de abelhas, né? Quando a gente vai fazer um silêncio, até para ler a palavra de Deus, parece que tem um vespeiro dentro de nós, né? Tantos pensamentos, tantas ideias, tantas coisas que vêm, e muitas vezes essas coisas podem se transformar o quê? Em pedras, em empecilhos. Então, quando a gente vai ler a palavra de Deus, nós também temos que nos silenciar um pouco, né? Temos que tentar desligar, e aí eu sugiro que você pare, que você faça a respiração, né? Quer dizer, está respirando, mas tome consciência da sua respiração, o inspirar e o expirar. Isso aí ajuda a acalmar a mente. Fique em silêncio um pouquinho. Às vezes nós também podemos ler a Bíblia assim de maneira ansiosa. Nós não captamos nada. Então, às vezes, a gente tem que descongestionar a nossa mente, deixar os pensamentos fora de nós. Como eu disse, é um processo, é difícil, a gente não consegue sempre. Quando a gente vai participar, por exemplo, de um retiro espiritual, eu considero o primeiro, o segundo dia meio que perdido. Tantos pensamentos, mas depois a gente vai forçando a mente da gente a colocar para fora aquilo que não é importante naquele momento e às vezes até aquilo que não devia estar na nossa mente, para poder fixar mais na palavra de Deus, né? Na leitura bíblica, às vezes na pregação, nos momentos de oração do Senhor fala ao nosso coração também, porque se a palavra ela é viva, lógico que ela se manifesta através do livro, que é a Bíblia, mas ela vai além, né? Se ela não puder ir além, ela não é palavra viva, está encerrada no livro. O livro é como um trampolim, mas deve ir além. Então, muitas vezes, Deus vai além ao falar conosco, através da Bíblia, Ele vai colocando impressões dentro do nosso coração. E, às vezes, até uma leitura antiga. Eu me lembro, uma vez, passando por uma dificuldade muito grande na minha vida, eu me sentia assim, desamparado naquele momento, né? E aí, eu estava uma hora, assim, sentado, assim,
ali meio que desanimado, de repente veio uma palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Eu nem lembrava que eu tinha lido aquilo. Eu nem lembrava que tinha aquilo na Bíblia, né? Hoje é bem conhecido, muita gente fala, mas quando eu tive essa experiência, não era comum, né, as pessoas falarem frases da Bíblia. E veio: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque a palavra foi como que uma escavadeira, sabe? Foi retirando as pedras, as preocupações, as angústias, as tristezas e tudo mais. E aí, gente, nós às vezes precisamos lembrar que nós podemos ter uma consciência limitada, né? Limitada às preocupações, aos chamados espinhos. O que é uma consciência limitada? Não é que a pessoa seja pouco inteligente, não é isso. Não é isso que nos limita. Mas o que nos limita é, por vezes, a incapacidade de alçar voos mais altos, né? Às vezes a gente pensa assim: nossa, mas eu aprendi assim, falaram isso. Mas, peraí, mas a palavra, ela é dinâmica, tá? Eu aprendi, talvez tenha sido a base, mas Deus quer nos levar mais longe, não é? Veja, quando ele começa o seu ministério, Jesus começa o seu ministério, ele fala com a multidão, muita gente. Um dia tinha lá 5.000 pessoas, né? Tá na multiplicação dos pães. Mas depois ele vai trazer para perto dele os 12, os seus discípulos. Depois, mais tarde, ele vai até virar desse grupo de 12, 3, Pedro, Tiago e João, para poder aprofundar ainda mais ainda. Eles terão experiências fantásticas. Por exemplo, a transfiguração, né? Os 3 estão ali como testemunhas e foi uma coisa tão grande que Pedro ficou com uma impressão forte no seu coração, que mais tarde ele vai falar na sua segunda carta a respeito da experiência que ele teve, né? Então ele alçou um voo mais alto. E mais tarde, Jesus ainda vai discipular, ou vai acompanhar e vai dar mais profundidade ainda ao apóstolo João. Basta ver o Evangelho de São João. Que profundidade, né? São João ele fala dos milagres como sinais, a mensagem profunda que tem ali, as cartas de São João. Veja, por exemplo, São João é aquele que vai nos dizer, né? Deus é amor. Até aquele momento ninguém tinha chegado a isso, né? Ninguém. É lógico que Jesus estava revelando que ele era amor, que o Pai nos ama e tudo mais, mas nem o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria infusa, chegou a dizer: Deus é amor, com essas palavras. E João fala 2 vezes: Deus é amor. Por quê? Porque ele alçou voo na palavra, ele foi mais longe, ele teve uma percepção profunda, ele não se limitou. Então, se você for ler a palavra, dê liberdade ao Espírito para que o Espírito te leve mais longe. Não fique preso ao que aprendeu, né? As lições de ontem, porque Deus tem lições para hoje, para a sua vida. Quarto, a consciência boa, que é aquela consciência que, né, todos nós queremos chegar um dia a ter, que é aquela que acolhe, aquela que cria raiz, aquela que sabe, que mergulhou na palavra, que é orientado pela palavra, que é orientada pela palavra, que é conduzida pela palavra. Parece impossível para nós, né? Mas a nossa igreja dá, assim, exemplos, muitos exemplos, de muitos santos, né? E que nos ensinaram a respeito disso. Bem, isso aí, gente, é só para falar sobre consciência. Agora eu queria falar sobre decisão. A palavra tem que nos levar a uma decisão, né? Decisão. Jesus, depois que ele pregava, que ele falava, que ele ensinava, ele dizia: quem quiser me seguir. Não é? Ele não ficava assim, simplesmente no ensinamento e vai para casa e tudo bem. Não. O que você quer fazer? Qual é o acolhimento, né? Aí a gente diz assim que essa metanoia também é mudança de mentalidade, sim, mas é também nos leva ao arrependimento. Vocês sabem que o início da missão de Jesus, né, da chamada vida pública de Jesus, o ministério público de Jesus,
ele diz, arrependei-vos, crede no Evangelho. João Batista já havia dito isso, arrependei-vos. A ideia que nós temos de arrependimento é uma ideia de remorso. O que é arrependimento? Arrependido de ter feito aquilo, um remorso, devia ter feito, mas fiz. Não, arrependimento, gente, na Bíblia tem o sentido dinâmico, de ir adiante. Então eu recebi a palavra, eu devo me arrepender. É lógico que se eu vou adiante, eu deixo muita coisa para trás, isso é uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. O que eu quero a partir da palavra? O que eu quero viver? O que eu escolho? O que eu retiro da minha vida? O que eu acrescento à minha vida? A partir de como que eu vivo? Como que eu penso? Como que eu ajo? E isso, gente, vai impregnar tudo. Como é que eu vivo? Eu vivo a minha vida em casa? Como é que eu vivo minha vida nos relacionamentos? Como é que eu voto? Né? Como é que eu voto? Parece uma coisa, tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Como é que, como cristão impregnado com a palavra de Deus, eu escolho os meus representantes? Qual é a decisão que eu vou tomar a partir da palavra de Deus? E aí nós chegamos na última parte, que eu creio que é tirar do papel, tirar do projeto. A consciência é boa? Lógico, maravilhosa. A decisão já é uma consciência que se incorporou, vamos dizer assim, ganhou força. Agora, se eu não coloco em prática, foi o que Jesus disse aqui, no versículo que eu li para vocês, né? Quem ouve as minhas palavras e as pratica, e as põe em prática. São Tiago vai dizer a mesma coisa, quem não pratica a palavra é como se tivesse olhado no espelho e não sabe mais que fisionomia tem quando sai de lá. Né? Então, a prática da palavra, gente, é onde a palavra quer chegar. É a fecundidade da palavra, é a frutificação da palavra. É quando, então, eu nos meus atos concretos, a palavra se faz carne. Vamos dizer assim, né? Diz que o início do Evangelho de São João, chamado de prólogo, diz assim, no princípio era a palavra, falando de Jesus, e a palavra se encarnou, a palavra se fez carne, habitou entre nós, tá? Mas essa palavra que é viva, que é Jesus, quer continuar se encarnando, não mais da primeira vez que ele se encarnou, se tornou visível, né? Como homem, não, agora ele se encarna o quê? Em mim. A palavra tem que se encarnar em mim, tem que se encarnar no quê? Nos meus atos, no meu jeito de falar, né? No meu jeito de agir, na maneira como eu trato as pessoas, na maneira como eu vivo na minha casa, sabe? Tem que ser prática, eu tenho que colocar em prática. Então a consciência da palavra, a consciência do Evangelho, a decisão de seguir Jesus a partir do Evangelho, não é uma coisa etérea, eu vou seguir Jesus. Mas o que significa seguir Jesus, não é? Se a gente não pode ver, é seguir a sua palavra, é a mesma, são sinônimos. Então, se eu sigo a Jesus, eu sigo a sua palavra, então a palavra tem que me levar a atitudes, não tem como, né? Como que é que eu vou seguir a palavra se as minhas atitudes não são as atitudes que a palavra manda? Jesus fala isso, né? Interessante que ele fala sobre amizade com os discípulos. Ele fala assim, vocês serão meus amigos, vocês fizeram o que eu mando. Acho que se a gente falasse isso para um amigo, ele deixaria de ser nosso amigo. Que isso? Você quer mandar a minha vida para eu ser seu amigo? Eu tenho que fazer o que você quer? É estranho, mas não podemos nos esquecer, gente, que ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Não é? Ele é nosso mestre, nosso amigo, sim, mas ele é nosso Senhor. Então eu tenho que confiar tanto nele, confiar tanto na sua palavra, que eu me deixo conduzir pela palavra, que eu passo a viver a palavra de Deus, que eu testemunho com a minha vida, com os meus atos, aquilo que é a palavra viva de Deus, né? Não só com o meu conhecimento, que às vezes eu posso abrir a boca e citar milhares de versículos bíblicos, tudo é muito bonito, né? Conheço os versículos bíblicos, conheço bem a palavra, tem gente que tem uma capacidade, né? A pessoa decora a palavra. Legal, né? Decorar significa também pôr no coração, pôr no coração, pôr na consciência. Tá, é ótimo. Porém, do que serve ter a consciência da palavra se não se tem a prática da palavra? Se não se vive de acordo com a palavra, não é? E o que a palavra vai nos levar, gente? Ao amor. Ao amor. Tudo que nós temos aqui, uma vez eu ouvi que se um dia nos tirarem a Bíblia, e não é difícil que isso aconteça, muitos países já aconteceu, se nos tirarem a Bíblia, se nós amarmos,
nós teremos vivido a Bíblia. Porque o que a Bíblia, principalmente a partir, da revelação de Jesus, ela nos fala? Qual é o mandamento? Amar a Deus, sim, mas amar ao próximo também. São João da Cruz dizia assim, que no entardecer da nossa vida nós seremos julgados pelo amor. Entardecer é isso quando a gente morrer, Quando estivermos diante de Deus, nós seremos julgados pelo amor. Quer dizer, o que quer dizer? Nós seremos julgados pela nossa prática, pela maneira como nós servimos, pela maneira como nós cuidamos uns dos outros, pela maneira como nós falamos. Nós seremos julgados por isso. Seremos julgados pelos nossos atos religiosos. Eles são importantes, mas eles devem ser simplesmente acolhida da graça de Deus, mas tem que ser manifestada a graça de Deus na vivência da palavra. Então, eu creio, meus irmãos e irmãs, é isso, que traz a fecundidade da palavra. Consciência, decisão e atitude. E é lógico, sem a graça de Deus, nada é possível. Sem o poder do Espírito Santo, nada é possível. A gente pode ter muita boa vontade, a gente pode querer, pode achar bonito, pode desejar, mas se Deus não fizer a obra, nós seremos incapazes. Mas Deus está aí pronto, Jesus não prometeu o Espírito Santo que estaria conosco? Se ele prometeu, porque já está prometido, já está aí conosco. Mas é lógico que nós temos que acolher o Espírito, nós temos que acolher também as suas moções, temos que acolher aquilo que ele nos leva a fazer, fazendo, sustentados pela graça de Deus, mas logicamente também com o nosso empenho. Então, esse é o objetivo das parábolas de Jesus, esse é o objetivo das Sagradas Escrituras. Não é nos dar somente informação, mas nos levar à transformação. Então, que Deus te abençoe e que a santa palavra de Deus caia no seu coração como uma semente, crie raízes, cresça, frutifique para a glória do Senhor. Fique em paz. Amém.